uma coisa que sempre me intrigou? Por que tem executivo que é, assim, tecnicamente brilhante, mas tropeça na liderança? Pois é, Enquanto outros, talvez nem tão gênios no papel, conseguem um engajamento incrível com a equipe, né? exato. E essa pergunta leva a gente direto pro trabalho do Daniel Goleman, né? Sobre inteligência emocional. Ah, sim. O livro Liderança, o Poder da Inteligência Emocional. Esse mesmo. A ideia hoje é dar uma explorada nisso, entender por que essa tal de IE, a inteligência emocional, parece ser decisiva para a liderança. E o Goleman traz um dado forte, né? Ele fala que, para a liderança, a IE muitas vezes é 2 vezes mais importante que, sei lá, habilidade técnica e QI. Isso. É impactante. E diz mais, quanto mais alto o cargo, mais isso pesa. Mexe com aquela ideia de que só o intelecto resolve tudo, né? Totalmente. E como ele organiza isso? São 5 pontos, certo? 5 componentes-chave. Isso. O primeiro é a autoconsciência, que é basicamente assim, a capacidade de sacar as próprias emoções, os pontos fortes, as fraquezas. E como isso afeta os outros, né? Exato. E o impacto nos outros. É se entender mesmo. Lembro de um exemplo que ele dá de uma gerente que admitiu que estava com dificuldade de apoiar um projeto que não era dela. E isso foi visto como força, né? Não fraqueza. Pois é. Porque, pensa bem, sem se entender, como é que você vai entender ou guiar os outros direito? Fica difícil, né? Faz sentido. Leva decisões mais conscientes. E é uma autoavaliação mais pé no chão, o que já puxa o segundo ponto, o autocontrole. Ah, esse é clássico. Conseguir gerenciar os impulsos, né? Manter a calma quando tudo tá pegando fogo. Isso. Se adaptar às mudanças. Mas, ó, o ponto não é engolir sapo ou suprimir a emoção, tá? Hum. É mais sobre gerenciar de forma construtiva. É escolher como responder, em vez de só reagir no susto. E qual o benefício disso para a equipe? Ah, cria um clima de mais confiança, sabe? Mais segurança, o pessoal sente que o ambiente é justo. Diminui aquela politicagem chata. A calma do líder acaba contagiando. Entendi. Então, primeiro a gente se entende, depois se controla, mas o que move essa pessoa? O que dá gás? É o terceiro ponto. Isso, a motivação. Mas não é só a grana ou o status, tá? O Goleman foca muito no impulso interno. Tipo, fazer por gostar de fazer. Exatamente. Aquele prazer na realização, em buscar desafio, superar meta. É gente otimista, mesmo quando dá errado, sabe? E que tá sempre querendo melhorar. Uma paixão pelo trabalho mesmo. Legal. E a parte de entender os outros? Aí entra a empatia, imagino. Ela mesma. E aqui é importante não confundir com, sei lá, ter peninha ou querer agradar todo mundo. Não é isso. Certo. Empatia para o Goleman é a habilidade de levar em conta os sentimentos dos outros na hora de decidir, pensar na perspectiva alheia. O que hoje em dia, com equipe diversa, globalização, deve ser crucial, né? Fundamental. Para trabalho em equipe funcionar, para conseguir reter os talentos, entender o outro lado é básico. Então não é só sentir pelo outro, mas considerar o sentimento dele nas ações. E o último pilar, ele meio que amarra tudo. Perfeito. É a habilidade social. Goleman chama de cordialidade com propósito. Gostei disso. Cordialidade com propósito. É, não é só ser simpático, fazer social. É usar tudo aquilo que a gente falou, autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia, para construir relação network, sabe? Para persuadir, guiar as pessoas para onde precisa ir. É a IE na prática, na interação. Faz todo sentido que essa habilidade venha como resultado das outras. E tem uma coisa que o Goleman fala sobre os líderes usarem estilos diferentes, né? Às vezes visionário, às vezes mais focado nas pessoas. Sim, o estilo afetivo, por exemplo, Isso exige uma aplicação bem calibrada dessas competências de E, não? com certeza. Precisa de autoconsciência para saber qual estilo usar e quando, e de empatia para sacar como a equipe vai receber aquilo. Uhum. E aí entra a ideia de foco, que ele também trabalha. O foco interno, em si mesmo, o foco no outro, na equipe, nas pessoas, e o foco externo, no contexto geral. Os bons líderes navegam bem entre esses focos. Mas essa flexibilidade toda, será que não pode parecer meio, sei lá, inconstante?
ou até calculista se não tiver aquela autenticidade que a própria autoconsciência deveria trazer? É um risco, sim, um risco real. Por isso que não é sobre manipular, entende? É sobre conexão de verdade e adaptação consciente. Certo. A autenticidade vem justamente de alinhar esses estilos e focos com seus valores e com o que a situação e as pessoas realmente precisam. É um equilíbrio delicado, dinâmico. Nossa, fica bem claro então que liderar de um jeito que inspira e que traz resultado de verdade vai muito, muito além do currículo, né? Demais. É essa capacidade de lidar com o universo emocional, o seu e o dos outros, que faz a diferença no final das contas. E o melhor é que não é um dom, né? Dá pra aprender. Exato. Essa é a ótima notícia que o Goleman reforça. Essas competências podem ser desenvolvidas, com prática, com esforço consciente, ao longo da vida, da carreira, em qualquer lugar onde a gente interage e precisa guiar ou colaborar. Fica uma reflexão, né? Se a gente escolhesse só um desses componentes da IE para desenvolver de forma consciente agora. Sei lá, talvez ouvir com mais empatia numa reunião tensa. Hum, Ou dar aquela respirada antes de responder um e-mail atravessado. Que efeito dominó isso poderia ter, né? Nos resultados, no clima da equipe. pois é. Ou até pensar qual é o meu equilíbrio hoje entre olhar para as minhas reações, minhas necessidades, o tal foco interno, e dar atenção de verdade para os outros e para o que está rolando em volta, o foco externo e no outro. É uma boa pergunta para se fazer no dia a dia.